Sem sombra de dúvidas, Chico Xavier, até hoje, é uma figura muito polêmica. Há quem diga que ele é um charlatão, e muitos também acreditam que Chico Xavier era um vidente, que recebia os espíritos para poder enviar recados aos vivos direto do mundo dos mortos. E agora, recentemente, a mais nova polêmica envolvendo Chico Xavier. Uma suposta carta psicografada pelo médium em 1952 parece fazer alusão a Jair Bolsonaro, como se fosse o salvador do Brasil, aquele que tiraria o Brasil do buraco que está. Seria isso uma coincidência? Será que Chico Xavier realmente previu a chegada de Bolsonaro em 1952? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. De acordo com muitos espíritas kardecistas, em 1952, Chico Xavier psicografou a mensagem de um espírito chamado André Luiz, que estava se referindo ao futuro político do Brasil, de um suposto salvador da pátria que iria tirar o país do caos, da corrupção e de toda a sujeira moral e ética que o país se encontra. Seria isso verdade? Vamos conferir agora o trecho desta carta psicografada e em seguida eu volto fazendo o meu comentário. O mundo caminha para grandes conquistas e também para grandes catástrofes. Com a mudança dos homens, muitos dos que foram o esteio da situação serão chamados a prestar contas a Deus. Então o sol, as enchentes e o frio vão criar fome e desespero, não só no Brasil, mas também no mundo. Mas no fim de tudo, vai aparecer um homem franco, sincero, leal, que montado em seu cavalo branco e com sua poderosa espada, dará uma nova dimensão e personalidade no destino do Brasil, corrigindo injustiças e fazendo voltar a confiança e esperança no futuro do Brasil. Será combatido e criticado por seu temperamento e atitudes, mas ele contará com a proteção das forças supremas que habitam o cosmos. E o Brasil será verdadeiramente o coração do mundo. E apesar de crises e ameaças internas e externas que irão aparecer, ele será sempre o fiel da balança pela sua fé e a esperança no destino do Brasil a ele confiado. Este que surgirá terá em seu nome a letra inicial do país. Bom, pessoas, se você analisar o texto aí que foi psicografado em 1952, de fato, todas as características se encaixam perfeitamente com o presidenciável Jair Messias Bolsonaro, que no momento ainda está internado depois do atentado que ele sofreu em Juiz de Fora, né? Será julgado, criticado e perseguido pelo seu temperamento e pelas suas atitudes, mas não pelo seu caráter, né? Fala de um homem justo que lutará pelas injustiças, contra as injustiças e que vai dar um novo rumo para o Brasil. E a parte mais interessante é que fala que em seu nome trará a primeira letra do Brasil, que é B. Então, nós não falamos Jair, nós falamos Bolsonaro, mais Bolsonaro do que Jair. Então, o sobrenome dele é algo que chama a atenção. Então, todas as características aí desta suposta carta psicografada levam a nós fazermos uma alusão a Jair Messias Bolsonaro. Bom, como cristão, a maioria de vocês já devem saber
a minha opinião sobre psicografia, sobre espíritos, sobre pessoas que vêm do mundo dos mortos para falar com os vivos e tal. Eu tenho uma admiração pelos espíritas, né? Mesmo sem acreditar na doutrina espírita, que eu acho uma doutrina muito consoladora, né? Uma doutrina muito consoladora, porque nós do cristianismo é muito 880, né? Ou vai para o céu ou vai para o inferno. E o espiritismo não. No espiritismo se trabalha com a ideia de que a pessoa pode se regenerar lá e voltar aqui para poder corrigir os erros, evoluir, enfim. É uma doutrina consoladora, só que eu acredito no Evangelho, eu acredito no cristianismo, eu acredito no que a Bíblia fala, ok? Então, na minha fé, na minha crença, os mortos não voltam para fazer psicografia, para falar como é que tá lá do outro lado, não. Apesar de que tem um caso somente isolado na Bíblia, no Velho Testamento, e aí isso é assunto para um outro vídeo para a gente falar sobre isso, que aí a gente vai ter que trazer muita referência bíblica e vai ser uma loucura aqui. Mas vamos lá, pessoal. Será que o Chico Xavier realmente previu a chegada de Jair Bolsonaro há mais de quase 60 anos atrás? Ou mais 60 anos atrás, não sei, façam um cálculo aí. Porque tudo se encaixa perfeitamente ali. Tudo se encaixa, as características. O senhor está feliz de voltar ao centro? O senhor está feliz de voltar aqui ao centro? O senhor ficou muito mais novo, senhor? Eu também. Está muito bem. Estou muito tentado. Eu arranjei ninguém, eu matei ninguém, eu tirei ninguém, eu arrependei ninguém, agora estou esperando o bilhete de volta. Vai esperar muito tempo, senhor. Espere em Deus, Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Mas então, o senhor está na capital verdadeira Brasília, o Rio é que manda. Vai se abrir o museu. O presidente vai entrar. Mais hoje, mais amanhã. O Rio é o Rio. O senhor acha que o presidente vai voltar para o Palácio das Águias? Mas se ele não era um profeta cristão, se ele era um médium espírita, como é que ele viu isso? Ele pode ter visto isso? Sim, pode sim. Ele pode ter visto isso, né? Nós do cristianismo, nós não acreditamos em espíritos que voltam dos mortos para poder fazer psicografia, mas nós acreditamos em espíritos enganadores, que são demônios, que se fazem de espíritos de mortos, né? E que acabam enganando pessoas no centro espírita. Mas essa é a nossa crença, ok? Não estou aqui para ofender ninguém aqui não, tá? Se você não acredita que no centro espírita não é demônio, que é espírito mesmo que fala, não fica ofendido com isso não. É a sua crença, estou falando aqui no que eu creio, tá bom? No que eu acredito. Isso não quer dizer que eu estou aqui atacando sua crença, sua religião, falando, você é do capeta, você é do demônio. Não estou falando isso não, tá bom, pessoal? Estou falando aqui o que eu acredito, segundo a Bíblia Sagrada, que para mim é a verdade suprema, ok? Mas você fica à vontade aí para defender a sua verdade, tá bom? Você pode defender sua verdade, você fica à vontade aí. Então essa é uma possibilidade, pode ser um espírito de engano que pode ter psicografado ali, porque segundo a Bíblia, né, lá em Atos dos Apóstolos, existia uma menina que ela adivinhava tudo, ela falava tudo que acontecia no futuro, ela sabia o nome das pessoas sem as pessoas dizerem, lá em Atos dos Apóstolos. E se vocês quiserem, vocês procuram lá, eu não lembro agora o texto não, mas vocês procuram lá que vocês vão achar. E esse espírito de adivinhação, quando o apóstolo Paulo entrou numa cidade, esse espírito, né, através da menina, falou assim, você é Paulo, servo de Jesus Cristo. Na hora o apóstolo Paulo falou, sai dela, em nome de Jesus, e a menina caiu possessa e o demônio foi expulso. Ela tinha um espírito de enganação. Inclusive, os donos daquela menina, né, se eu não me engano, ela era um escravo, era criada, uma coisa assim, se revoltaram contra o apóstolo Paulo porque
aquele espírito de adivinhação fazia o dono daquela menina, os pais, não lembro exatamente, ganharem muito dinheiro. E depois que aquele espírito foi embora, porque o apóstolo Paulo expulsou aquele espírito, eles deixaram de ganhar dinheiro porque a menina não estava adivinhando mais. Então essa é uma possibilidade, tá? Outra coisa, pessoal, eu também acredito que Chico Xavier pode realmente ter visto isso. Por que não? Né? Eu acredito que Deus, quando Ele quer mostrar alguma coisa para alguém, Ele vai mostrar. Né? Ele vai mostrar. Independente se a pessoa é cristã evangélica, se a pessoa é católica, se a pessoa é espírita, se Deus quiser mostrar, Ele vai mostrar. Ah não, mas aí o cara não é servo de Deus, não sei o quê. Pessoal, em primeiro lugar, não me impressiona uma pessoa de saia grande dentro da igreja, apesar que eu acho muito bonito, mas não me impressiona um cara de terno, com aquela voz tremida, assim, fazendo pregação em altar, fazendo pregação de avivamento. Eu gosto muito de pregação avivalista, mas isso não me impressiona. Não me impressiona você, ministro de louvor, cantar muito bem na igreja. Não me impressiona você começar a falar línguas estranhas em cima do altar e um monte de gente cair. Essas coisas não me impressionam, pessoal. O que me impressiona são atitudes de pessoas que são atitudes assim de exemplo que Jesus deixou de amor ao próximo. Então Chico Xavier é uma pessoa que me impressiona, né? Gandhi é uma pessoa que me impressiona. Irmã Dulce é uma pessoa que me impressiona. São pessoas que viveram por amor ao próximo. São pessoas que viveram para ajudar as pessoas. Então Deus, essas pessoas já partiram desse plano aqui. Entendeu? As pessoas falam, mas não servir a Cristo, tá no inferno. Cara, cala a boca, você não sabe o que você está falando. Deus vai julgar cada um, é Deus que julga. Passou para o outro lado, isso aí diz respeito a Deus. Independente se Irmã Dulce era católica, se Gandhi era hindu, não sei a religião de Gandhi, acho que era hindu, e se o Chico Xavier era espírita. Então isso é Deus que vai julgar cada um, ok? Se você conhece a verdade da Bíblia, você tem que procurar cuidar da sua vida para você ficar em paz com seu Deus. O que Deus vai fazer com as outras almas, meu irmão, não diz respeito a você, ok? Não diz respeito a você. Você pode se preocupar com as pessoas, você pode orar pelas pessoas, mas o que diz respeito às outras almas não é da sua conta, tá? Então assim, pessoal, eu acredito que Deus pode ter mostrado realmente, ou que Chico Xavier pode ter visto realmente o futuro. Ele pode ter visto, de fato, né? Ou tudo pode ser uma coincidência. Para mim, na minha concepção, como eu acredito no mundo espiritual, no mundo paranormal e sobrenatural, isso não foi uma coincidência. Ou foi Deus ou foi o diabo que mostrou isso para Chico Xavier. Ou foi um espírito enganador, ou ele de fato viu. Deus permitiu que ele visse esse futuro, tá? E Chico Xavier, ele tinha uma preocupação com o país, né? Desde a década de 40, 50, quando Chico Xavier estava exercendo ali, começar a ficar famoso, né, por exercer a sua espiritualidade, se eu não me engano, na década de 50 ainda, não, foi em 60, na década de 60 ainda, logo depois do governo militar, Chico Xavier defendeu a tomada do poder pelos militares. Ele disse que os militares salvaram o Brasil de uma coisa terrível chamada comunismo, né? Chico Xavier, ele era totalmente contra o comunismo e ele sabia o mal espiritual, principalmente espiritual, que estava por trás do comunismo. Confere aí. Em nome da equipe, eu também precisava de você nessa despedida. A nossa pergunta é simples. O que pensam os chamados benfeitores espirituais quanto à posição do Brasil atual, seja no terreno político ou social? Antes de responder essa pergunta, Chico, quero informá-lo que existem pelo menos 7 perguntas de telespectadores no meu sentido. Então você está respondendo a do Saulo e a mais 7. Vamos responder com muito respeito, segundo o que temos ouvido dos nossos benfeitores espirituais. A noite é consagrada ao Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, em cujos ensinamentos empreendemos a nossa formação como povo organizado. Por várias vezes, nosso Senhor Jesus Cristo se referiu à nossa necessidade da oração
e da vigilância. Nós sabemos que, segundo os nossos léxicos, orar não é apenas endereçar a nossa palavra ou nosso pensamento a Deus em súplica ou louvor. Orar significa também discursar, expor os nossos pontos de vista, e por isto mesmo a oração é uma das expressões mais vivas do espírito democrático do cristianismo, porque cada um de nós ora segundo as suas possibilidades de crer ou de interpretar o fenômeno da fé. Então, sem qualquer expressão eufemística, declaremos que a posição atual do Brasil é das mais dignas e das mais encorajadoras para nós, porque a nossa democracia está guardada por forças que nos defendem contra a intromissão de quaisquer ideologias vinculadas à desagregação. Precisamos honorificar a posição atual daqueles que atualmente nos governam, que vigiam sobre os nossos destinos. A oração e a vigilância, preconizadas por nosso Senhor Jesus Cristo, se estampam com muita clareza em nosso governo atual. E nós todos vamos dizer, com os nossos benfeitores espirituais, devemos orar muito, pedir muito a Deus e unir os nossos pensamentos para que a união seja preservada dentro das nossas forças armadas, para que nós tenhamos o direito de orar, isto é, discursar, permutar livremente os nossos pontos de vista, dar os nossos pareceres, emitir as nossas opiniões em matéria de vivência particular e coletiva. Portanto, com todo o respeito e sem nenhuma ideia de bajulação, falo pessoalmente de minhas pequeninas confabulações com os espíritos amigos e profundamente amigos do Brasil cristão em nosso Senhor Jesus Cristo. Digo que nós devemos pedir para que tenhamos a custódia das Forças Armadas até que possamos encontrar um caminho em que elas continuem nos auxiliando como sempre, para que nós não venhamos a descambar para qualquer desfiladeiro de desordem. Nós não podemos ignorar, muitas vezes, abramos um parênteses, muitas vezes muitos de nós acreditam que as Forças Armadas devem apenas funcionar nas ocasiões de beligerância, nas ocasiões de guerra diante do mundo civil. Mas a verdade é que espiritualmente nós estamos em grande conflito. Nós estamos em grande conflito com ideias que, trazidas ao nosso meio pelas comunicações de massa, pelas imposições do nosso tempo, em que o problema de massas tem de ser considerado, nós precisamos resguardar o nosso coração para que essas ideias não se infiltrem em nossa vida pública, em nossa vida coletiva, para que não venhamos a perder o dom da liberdade em Jesus Cristo. Nós sabemos que a persuasão química, a própria chamada felicidade química, podem ser trazidas ao nosso povo através de governos que possamos aceitar com invigilância. Essas ocorrências
eliminariam de nossa vida a nossa possibilidade de viver como povo livre. Essas ocorrências eliminariam a nossa resistência psicológica e acabaríamos num povo, talvez, fantoche. Vamos agradecer a situação atual do Brasil, porque o Brasil desfruta de ordem, o Brasil está sob o império da lei. E se a Terra está equilibrada no campo cósmico, é porque a Terra obedece a leis. Se o homem está agora deslanchando para outros mundos através do nosso satélite, não foi desordenadamente que os nossos grandes astronautas conseguiram semelhante realização. Eles atenderam a leis, obedecem a leis. Os foguetes da astronáutica obedecem a leis. Nós estamos sob o império da lei e devemos ser gratos a Deus e cooperar para que não venhamos a perder a ordem, porque a ordem é como a luz do sol. De recebermos tanto a luz do sol, nós muitas vezes nos esquecemos de agradecer esse dom da providência divina. Muitas vezes só compreendemos a ordem quando a desordem aparece. Nós, como brasileiros, não devemos proceder em moldes de insensatez. Reverenciemos aqueles que estão guardando o sentido da ordem em nosso país e fazendo com que cada um de nós possa desfrutar este benefício da ordem em nossa vida particular, em nossos lares, em nossos grupos sociais, em nossas empresas de trabalho, dentro da liberdade que estamos desfrutando. Porque só não estamos desfrutando uma espécie de liberdade, aquela liberdade de prejudicar a comunidade. E nós estamos no tempo das massas e não devemos prejudicar a ninguém. Então, meus amigos, eu dei minha opinião aqui. Não sei se ficou muito claro algumas coisas, tá? O intuito maior foi trazer a informação para você e trazer uma reflexão, já que a gente aborda aqui também a questão paranormal, sobrenatural e espiritual, ok? Deixa o comentário de vocês aí abaixo, me sigam nas redes, procura aí que vocês me acham, tá bom? Compartilhem, deixa o comentário e deixa o like se vocês gostarem do vídeo. Like ou dislike, mas é importante que você interaja e deixe o comentário também aí para ajudar o nosso trabalho, ok? Quero convidar vocês a participarem também do meu canal de opinião, apenas a minha opinião, o link está aí na descrição do vídeo. Fique com Deus, muita luz a todos vocês.